Meu nome é Bárbara Nascimento, eu tenho 28 anos, sou jornalista, sou mestranda em comunicação e milito no Coletivo de Mulheres de Aracaju, que é uma organização feminista onde a gente discute, entre outras coisas, também a violência contra a mulher. Entre outras questões, as violências cotidianas que a gente sofre. A história que eu tenho para contar, na verdade, e porque se a gente for parar para pensar em violência, são muitas, né? Desde uma palavra que é dita, a uma agressão física, a um conjunto de elementos aí que podem ser configurados como violência. Mas uma que me incomoda muito e que faz com que várias mulheres tenham, inclusive, medo de estar nas ruas, tenham medo de ocupar determinados espaços, é a violência que a gente sofre no nosso ir e vir, né? Então, a violência que a gente sofre num ponto de ônibus, a violência que a gente sofre numa rua por onde a gente passa, a violência que a gente sofre quando a gente está transitando nos espaços. E eu sou usuária de transporte público, então um conjunto aí de violências, dessas violências que a gente sabe que várias mulheres passam, eu já vivenciei dentro do espaço do transporte público. Então, a história de hoje, né, o relato de hoje é exatamente sobre uma delas, que é a mais, com um grau de violência mais avançado, podemos dizer assim. Porque ao utilizar transporte público, a gente, primeiro no ponto de ônibus que é escuro, que não é muito bem iluminado, a gente já se sente segura, está o tempo todo olhando se vem alguém para um lado, se vem alguém de outro lado, quando chega alguém perto da gente, a gente também se sente um pouco insegura se esse alguém for um homem, se sente um pouco mais tranquila se esse alguém que chega perto for uma mulher, porque a gente sabe e vivencia esse mesmo cotidiano. Dentro do ônibus a gente é assediada, os homens encostam, às vezes os próprios olhares são assediadores também, às vezes até os próprios trabalhadores do transporte público também nos assediam, então é um conjunto aí de violências nesse espaço, né? E todas essas situações a gente vivencia, muita de nós mulheres vivencia. Essa em específico, eu estava voltando da universidade, estava indo para uma reunião de construção do 8 de março, das atividades que a gente iria fazer do 8 de março do ano passado. E quando eu subi no ônibus, estava de vestido, quando eu subi no ônibus, o rapaz que estava atrás se abaixou tentando olhar a calcinha, enfim, não sei o que ele queria olhar, mas fez a posição de se abaixando, assim, com a cabeça e fez algum comentário desagradável. Eu continuei subindo a escada do ônibus, olhei apenas para trás. Ele, não satisfeito, continuou com as adjetivações que na cabeça dele, inclusive, poderiam configurar elogio, mas que era extremamente invasivo e se configurava como assédio. Bom, então, diante dessa situação de agressão, na verdade, a minha resposta foi um questionamento, né? Questionei o rapaz que tinha cometido esse ato, se ele achava correto tratar as mulheres daquela forma, e disse a ele que o que ele estava fazendo era assédio. Os outros passageiros permaneceram em silêncio. Apenas um senhor, o passageiro mais idoso, né? Um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, que estava sentado na parte da frente do ônibus, me perguntou se eu queria sentar no lugar dele, cedeu o lugar e comentou que achava um absurdo aquela situação. E o silêncio se fez no espaço. Eu decidi passar a borboleta. O rapaz já tinha passado pela borboleta, estava inclusive com a farda do trabalho, e eu passei pela borboleta achando que, enfim, nada mais, né, para além do constrangimento iria acontecer. Ele percebeu que eu tinha passado pela borboleta, ficou na porta da frente, próximo, me olhando e me encarando, na verdade, né, não era só um olhar também intimidador, um olhar também invasivo. Nesse momento eu já não respondi mais, porque fiquei com medo de qualquer outro tipo de reação que pudesse ser mais violenta ainda. E foi quando o rapaz, já próximo, quando a gente estava chegando próximo ao terminal do centro da cidade, onde eu iria descer, ele levantou a calça
e mostrou um facão. A minha única saída naquele momento foi voltar para mais perto um pouquinho da borboleta e tentar falar em tom baixo com o cobrador sobre a situação que estava acontecendo e tentando visualizar também se no terminal tinha algum segurança, enfim. A parte que mais me dá raiva talvez seja, primeiro, o silêncio de todo mundo e a resposta do cobrador, que foi: fique tranquila, que nada, ele está fazendo isso só para te assustar, ele não vai fazer nada com você. E cessou, a história cessou por aí, o ônibus encostou, eu fiquei com medo de descer no terminal, então assim que o rapaz desceu, eu continuei encostada à borboleta, perguntei ao cobrador se o ônibus ia seguir viagem ou se iria parar ali no terminal. Como o ônibus iria seguir viagem, eu decidi ficar no ônibus, mesmo não sendo aquele o meu destino, né? Eu teria que descer, decidi ficar no ônibus e desci um pouco mais adiante quando me senti minimamente segura para seguir o meu destino. Curiosamente, uma reunião do 8 de março, né? Curiosa e contraditoriamente. Essa história me faz lembrar várias outras situações de violência que várias de nós passamos e que é diária, que às vezes acontece na nossa casa, às vezes acontece na rua, mas ela me fez ficar com medo também, porque na maior parte das vezes eu sempre que recebi algum tipo de cantada, enfim, qualquer forma de assédio, eu respondia. E isso me fez ficar em silêncio em várias outras situações de assédio. Então, depois desse episódio, em várias outras situações eu pensei duas vezes em responder. Então, se era um assédio na rua, enfim, onde quer que seja, ou até num bar, numa festa, parei para pensar duas vezes se deveria realmente responder, porque talvez a reação do agressor pudesse ser uma outra forma de violência. Então, acho que só o próprio silenciamento e esse medo que é constante na gente, né? O medo de transitar, o medo de andar pelas ruas, o medo de caminhar livremente, isso já faz com que a gente se sinta insegura e sinta o quanto esse machismo é forte, o quanto esse machismo é recorrente na vida de cada uma de nós. Então, acho que essa história, alguns dias eu fiquei com medo também de andar no transporte público, mas essa é a realidade que está posta para a gente. Então, e depois parei para pensar que a gente também não tem que deixar de ocupar os espaços por conta desses momentos de violência, mas eu sei que muitas mulheres vivenciam e a gente compartilhou isso em alguns espaços, né, alguns espaços de mulheres, e várias outras histórias também parecidas ou não vieram à tona. Então, acho que essa é uma questão, né? Várias mulheres estão sujeitas a esse conjunto de violência diariamente, infelizmente. Se eu pudesse dizer para as mulheres sobre isso, assim, sobre como reagir diante desse tipo de violência, e eu diria que, primeiro, que a gente deve sempre responder, mas pensar a resposta e pensar as possibilidades de resposta. Às vezes, quando não há possibilidade de resposta, está em jogo, inclusive, a sua integridade física. Talvez, como numa situação, num espaço público como essa, talvez a situação seja não responder da forma que eu respondi, por exemplo, né? Questionando o indivíduo sobre a abordagem que ele fez. Talvez, se eu tivesse apoio de outras pessoas que estavam ali dentro do ônibus, talvez se eu tivesse apoio dos próprios trabalhadores ali naquele momento, né? Que estavam no ônibus, do cobrador, do motorista, que fossem mais sensíveis com a situação, a história poderia ser outra, mas eu acho que a gente tem que ter esses cuidados também, né, de não emprestar o nosso corpo também para que a gente possa sofrer ainda mais a violência. Então, parei para pensar de que forma responder sobre esse tipo de situação. Né? Eu acho que a gente não pode silenciar, e compartilhar essas histórias é uma das formas de não silenciar também, mas eu acho que a gente deve ter cuidado quando a gente responde a situações de violência, nós mulheres, né? Se eu pudesse dar um conselho para homens e mulheres, para as mulheres, eu diria ainda que isso seja extremamente delicado, mas eu diria para que a gente tenha cada vez menos medo.
Ainda que isso também possa, e mexer nessa ferida, possa também revelar os nossos medos, mas eu acho que conversar sobre isso, principalmente com outras mulheres, é também fazer com que esses medos desapareçam, com que esses medos sejam diminuídos. E para que a gente nunca deixe de ocupar nenhum espaço por esse medo. Então, eu acho que essa é uma lição importante. E é uma lição das mulheres organizadas, né? Das mulheres que vivenciam. Ontem, lá no 8, que foi o 8 de março, uma companheira me dizia: tomei coragem para dirigir porque conversei com várias outras e conversei com vocês e vi que como era importante vocês se empoderando de algumas questões que para mim também era importante, era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não me sentia segura para fazer. E aí vi várias outras fazendo e decidi fazer também. Então, acho que o ato da mudança, necessariamente, ele vai passar pelo nosso posicionamento. Então, o conselho para as mulheres é não ter medo, é não silenciar. Não silenciar, eu acho que talvez é a nossa palavra de ordem, ainda que doa, não silencie. Converse, compartilhe, divida essas histórias. E para os homens, eu acho que vale pensar duas vezes, acho que vale a gente pensar nos nossos privilégios, né, enquanto homens, inclusive, para evitar que outras situações violentas e que outras mulheres estejam sendo agredidas, para evitar posturas machistas, para evitar posturas violentas. Acho que é pensar mesmo, refletir e tentar olhar as mulheres, né, que convivem, com as quais convivem ou não, as mulheres de casa ou não, tentar olhar para elas em pé de igualdade, olhar não de forma diferenciada, não de forma pejorativa. Acho que é um árduo exercício, é uma batalha longa, mas acho que se homens e mulheres estiverem dispostos a se desconstruírem, né, a pensar o outro por outra perspectiva, a gente consegue avançar. Aí talvez a gente consiga um dia não ver o homem, né, aquele homem que chega perto da gente quando a gente está sozinha na rua, como um possível agressor. Como, né, a gente não possa sentir medo ou possa não se sentir intimidada quando a gente esteja caminhando em um espaço e tem alguém atrás de nós e a gente já não precisa necessariamente pensar que estamos correndo um risco. A gente possa transitar, usar um transporte público e pensar que vamos só utilizar um transporte público para chegar ao nosso destino final, mas que necessariamente a gente não possa estar correndo nenhum risco só por utilizar um transporte público, né? E entre outras questões. Então, acho que se a gente consegue se reeducar, e talvez essa seja o maior desafio, a gente consegue construir uma sociedade de homens e mulheres livres, né? Livres do machismo, livre da violência, livre da opressão, livre dos preconceitos.